Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui conhecendo mais uma parte do povo de Deus. Essa igreja tão linda, tão abençoada, muito organizada. Quero dar os parabéns para todos que dirigem, são responsáveis por esse trabalho. E ao entrar por aqui, a gente já sente um clima diferente, um clima gostoso. A gente já sente a presença do Senhor neste lugar. Cremos que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Que a presença do Senhor Jesus, que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, está neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida da direção do pastor da igreja, pela vida do pastor Marinaldo, que é o nosso pastor lá em Bahia. Estamos aqui com a permissão dele, com a bênção dele, e agradecendo também aos irmãos do Departamento da Família pelo convite, né? Louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês nos facultem essa oportunidade de estar aqui, também adorando ao Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu também sou salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus, e tenho a mesma esperança que vocês têm, esperar o nosso amado. Aleluia. Raiar nas nuvens dos céus. Essa é a nossa maior esperança. E também estou muito feliz pelo meu esposo, né, que o Senhor tem me dado esse companheiro junto nessa obra. Nós estamos ali no Departamento da Família em Bahia, como coordenadores, também Departamento da Família. Estamos também 44 anos de casados, para a glória de Deus, né? Hoje em dia isso é tão difícil chegar, né? Já estamos chegando nesse dia, a gente faz bodas de ouro, para a glória de Deus. E também temos 2 filhos, um filho e uma filha, e 2 netos, por enquanto, até o Senhor acrescentar mais. E estamos servindo a Deus ali, ajudando as famílias, como conselheira, terapeuta das famílias, e o Senhor tem nos abençoado. E a nossa missão é ajudar as famílias, o Senhor tem nos chamado para essa obra. E hoje nós queremos, antes de falar alguma coisa, eu quero parabenizar a nossa irmã, Josiane, né? Joselma. E deixar para a sua meditação, Isaías 27, versículo 3. Que diz assim: Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. A palavra aqui para a gente saber que o Senhor está conosco, guardando, livrando, para que ninguém faça dano. Não tem coisa melhor. Deus abençoe a sua vida e que continue na presença do Senhor, cheia da graça, da unção do Espírito. Queridos, também quero agradecer a Deus pelas famílias, né, que estão aqui também oferecendo culto em ação de graças. Que o Senhor receba e continue dando muitas e muitas vitórias a essas famílias que estão oferecendo esse culto em ação de graças nessa noite. E olhando para o semblante de vocês, que povo lindo. O povo de Deus é muito lindo. Que mulheres elegantes, bonitas, não é? Que homem de Deus, que família linda. Que a graça do Senhor continue. Quem está olhando daqui é que pode contemplar essa maravilha. Isso é Jesus que faz isso. E eu quero ler com vocês um texto muito conhecido. A gente sempre vai no culto da família e a gente pensa, eu já sei o que é que vai falar, já sei os versículos que vai ler. A gente sempre prega lá nos cultos de família, lá em Bahia, eu sempre digo isso. Só que nós precisamos, quanto mais escutarmos, mais a gente vai melhorando. E Deus, a didática de Deus, Ele trabalha por repetição. E Ele manda que a gente medite na palavra todo dia. De dia e de noite. Todos os dias meditando na palavra. E nós precisamos das orientações, das instruções.
Então, o culto da família é um culto de manutenção da família. É aqui que a gente começa a ouvir as orientações e corrigir algumas coisas algumas falhas que a gente comete no dia a dia. A família, nós sabemos que ela passa por, podemos dizer, a família no mundo atual, no mundo moderno, passa por crises. Temos que admitir que há uma crise nas famílias. Não na família cristã, não na família que obedece à palavra, mas ela também está suscetível a passar por vendavais. E tem sido grande o desafio da família. E Provérbios 4, versículo 3, ele diz assim, a leitura, que nós vamos nos basear nesse texto, nessa noite, e conforme o Senhor for nos orientando, a gente vai, se o Senhor for revelando, a gente vai falando aqui, e eu me entrego nesse momento na direção do Espírito Santo, porque Ele quem conhece vocês, nem vocês me conhecem, e nem eu conheço a vida de vocês no lar, mas o Senhor conhece, é Ele quem está lá dentro da casa de vocês, é Ele quem observa onde precisa, onde você e eu, onde nós precisamos melhorar. E Provérbios 24 e 13, ele diz, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Apenas esses dois versículos, eu vou me ater mais ao 3. E dentro desse versículo nós vamos ver um pouco a questão da edificação, da construção. Para que se possa edificar, nós precisamos ter material. Sim ou não? Precisamos ter material. Numa construção também tem uma equipe. E dentro dessa equipe é preciso que haja também um bom relacionamento para que essa construção seja bem edificada, seja construída, seja concluída. E também nessa construção é preciso que tenha um projeto para que seja feita, para que essa construção seja realizada. É preciso que antes haja um projeto, como vai ficar cada cômodo, o material que vai se usar. No projeto vai conter a planta baixa, a planta alta, dependendo do tipo da construção. Não é? Eu não entendo de construção, mas os irmãos que entendem aqui sabem disso. A parte elétrica, a parte hidráulica, tudo tem que sair conforme o projeto. Não é verdade? A família, ela é o projeto de Deus. Deus é o autor desse projeto da família. Não podemos, a gente já tem escutado isso em todos os cultos. Família é projeto de Deus. O plano da família foi Deus quem elaborou desde o Éden. Foi Deus quem fez o primeiro casamento. A família, ela é o projeto, ela é a imagem, é a semelhança de Deus. Quando Deus usa a família, ela também ilustra a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus projetou a família para que ela pudesse revelar a sua imagem, a sua glória, para que na família houvesse esse entrosamento, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalham em unidade e os três trabalham para a edificação, os três trabalham para a sua glória. E Ele planejou a família com esse propósito, para que ela pudesse mostrar sua glória. Quando ele olhasse para a família, que visse o casal, quando o casal se une no casamento, os filhos que vêm depois disso, as gerações posteriores. Mas sabemos que a família passou pela crise, passou pelo ataque do inimigo. E ela se desviou do projeto original de Deus. E após isso, quando nós vemos na Bíblia como o Senhor trabalha através das famílias. Deus poupa a família de Noé. Deus trabalhando na família. Deus chama a família de Abraão para um projeto que é, através dele, formar a nação de Israel. Jesus Cristo nasce numa família também, como sinal de que a família é projeto, é Deus que está nesse negócio. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Por que é que você quer deixar a sua família? Se a família é projeto de Deus, como é que você está tratando a tua família em casa, o relacionamento com a sua família?
não fique por aí, você vê, né? Quando o Senhor orienta o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, orienta o apóstolo Paulo para escrever como deve ser a dinâmica na família, a dinâmica familiar. Lá na carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, ele ensina a família como ela deve ser para que haja harmonia, para que essa edificação seja contínua. Aí ele, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 e 22, ele orientando os maridos a amar a sua esposa, dando o modelo de Cristo, como verdadeiro amor, como aquele que se doou, se entregou. E a gente conhece bem essa palavra. E, semelhantemente, ele fala para as mulheres respeitarem seus maridos, se submetendo a ele, assim como a igreja se submete a Cristo. Respeito. Vemos também lá na carta de Paulo, no capítulo 6, versículo do 1 ao 4, ele dizendo aos filhos para honrar e obedecer aos seus pais. Os pilares da família: amor, respeito, obediência, disciplina, ensinar os filhos, ensinar a palavra, ensinar o caminho que deve andar. É o papel dos pais. Não tratar, não provocar ira, não espancar. E diz para os filhos honrar e respeitar os seus pais. E aí o apóstolo Paulo, ele reestruturando a família, o relacionamento familiar, Paulo escreve a carta aos Efésios de como deve ser esse relacionamento em família. Mantendo a tradição familiar que já havia época nas outras culturas, onde o homem onde era a família patriarcal, onde o homem sempre foi o provedor, onde o homem foi aquele que dá segurança para a sua família, e a mulher administradora do lar, através de suas habilidades, cuidando dos filhos da casa. Assim era em todas as culturas, até nas culturas pagãs. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele mantém esse papel do marido como líder, como cabeça, o papel da esposa como ajudadora, e os filhos debaixo dessa proteção, a proteção de Deus, para que o nome do Senhor não fosse murmurado, blasfemado, não fosse escandalizado no meio dos gentios. E aí a preocupação de Deus em colocar ordem e regra para a família. E a família cristã, a família precisa estar pautada dentro dessa palavra. Nós como família, que nós falamos, que nós estamos na casa do Senhor, que nós professamos a fé cristã, muitas vezes nós deixamos a desejar no nosso comportamento como família, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. E precisamos entender o que é que o Senhor quer de nós e como o Senhor nos vê. Se estamos glorificando ao Senhor nosso comportamento na família, ou se estamos escandalizando o nome do Senhor, ou se estamos matando a nossa família. E eu quero também, dentro desse mesmo versículo, falando que se a sabedoria edifica a casa e com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Nós entendemos que essa sabedoria, ela começa no temor do Senhor. Primeira coisa, para que a gente possa edificar a casa, é preciso que haja o temor do Senhor e o conhecimento dele e inteligência, para que possamos ter uma vida próspera. É necessário primeiro entender o que é que o Senhor quer de nós, como cristãos e como família, para que a sua glória, a sua imagem esteja em nós. Construir a nossa família. O provérbio ele usa isso como uma metáfora. Ele diz: a sabedoria é o fundamento necessário para iniciar e construir algo de valor. Sem sabedoria se derruba, como diz Provérbio 14:1, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Jesus falando também, e a prudência, Jesus falando para um homem prudente que construiu a sua casa, ele disse, eu comparava a pessoa que escuta a sua palavra e pratica, ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
comparando os seus ensinamentos, a sua palavra, com uma rocha. Quem está firme na palavra de Deus, venha o que vier, venha todo tipo de ideologia que vier, está firmado em Cristo, a sua casa, ela não cai, ela não é afetada. Pode vir enchente, vem para todo mundo, mas aquele que está firmado em Cristo, a sua família permanece de pé. Aleluia, porque está firmada no Evangelho, na rocha, na pedra angular que é Cristo. Edifica o homem prudente e a mulher sábia. Ela edifica e ele prudente dá segurança e firmeza na palavra de Deus. E a família cristã, por que não dizer, nós vivemos num contexto onde estamos afetados. Grande tem sido o desafio da família. Desde os séculos passados, o sistema do mundo procura, de uma certa forma, afetar, desconstruir a família, porque, segundo eles, é a família que é formadora de opiniões. Nós sabemos que a família forma valores, a família forma um caráter, é a família responsável pela formação do cidadão. É nela onde a gente tem as primeiras impressões. É na família que se forma a nossa personalidade, com os ensinamentos, somado com aquilo que nós absorvemos do mundo exterior. Mas é a família o nosso primeiro contato, onde nós aprendemos os valores éticos e valores morais. É ela responsável por levar o conhecimento de Deus, ou afastar os seus filhos, ou seus filhos, sua geração, afastá-los de Deus. E é a cultura secular, desde o advento, desde após a Segunda Guerra Mundial, a família tem sido atacada de diversas maneiras. Quando os homens, antes que lutavam pelo patriotismo, para defender as suas terras, suas famílias, das guerras, eram homens valentes, fortes, viris, que lutavam, que enfrentavam, eram verdadeiros guerreiros. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ver frustrada algumas sua esperança, sua luta, cair por terra, e muito decepcionado, outros morreram nas guerras. E daí o sistema foi trabalhando também, foi incutindo nesses homens que não valia a pena ser aqueles guerreiros fortes que lutavam com patriotismo pelas suas famílias. E esses homens, muitos deles começaram a querer agora o prazer momentâneo, a busca pela satisfação. E para que lutar por uma causa que a gente não tem jeito, que não vai dar jeito, que a gente vai perder? E eles começavam agora a buscar o prazer através da prostituição, através das bebidas alcoólicas. As mulheres, por sua vez, com a Revolução Industrial, a falta de seus maridos, elas começaram a sair de casa para começar a trabalhar. A Revolução Industrial, ela começou também a tirar de casa, enfraquecer os homens. O sistema queria enfraquecer os homens, tirar deles essa força do guerreiro e fazer eles se voltar para o prazer momentâneo. As mulheres injustiçadas começaram a se juntar, também impulsionadas pela doutrinação marxista. Elas começaram agora a querer também espaço para também se igualar nos seus papéis aos homens. Daí veio também o evento da psicanálise, que começou a ocupar a família pelas mazelas sociais. E essas mulheres começaram agora a querer igualdade de papéis com os homens. Começou a sair de casa, deixar os filhos, o governo assume a educação das crianças, através das creches. E a família, ela foi se distanciando, foi quebrando a hegemonia dessa família. E hoje nós vemos, de lá para cá, nós vemos como a família, e eles ainda criam novas nomenclaturas, novos nomes para a família. E nós vemos como a família tem sido afetada. Nos dias atuais, os pais, a correria, de lá para cá. Nós vemos o movimento feminista também influenciou muito nisso, porque as mulheres se revoltaram com o comportamento dos seus maridos, os homens, e começaram a lutar em pé de igualdade. Trouxe benefícios, mas também trouxe muitos prejuízos, principalmente para os filhos.
trazendo muitas revoltas, porque deixava os filhos muitas vezes nas creches. Não estou falando aqui, não sou nada contra, né, de criança em creche, porque cada um sabe da sua necessidade. Mas nós estamos fazendo uma avaliação de como a família tem sido afetada, porque o movimento marxista, ele dizia, nós vamos acabar com a família, porque é a família que é um centro que a gente precisa desestruturar para a gente entrar com a dominação. Quando o sistema político entra na família, ele tira toda a dominação, enfraquece a figura do homem como líder, ele coloca a mulher em pé de igualdade para competir com este homem pela liderança desse lar. Os filhos ficam desestruturados emocionalmente, de ver o pai ou a mãe brigando, não sabe quem é o líder, porque todo grupo tem que ter uma liderança. A família precisa de ter uma liderança. E essa liderança, ela precisa estar em cada grupo. Você sabe que uma família, ela é um sistema. A família tem um sistema financeiro, ela tem um sistema administrativo. E tem que ter alguém que seja o líder dessa casa, dessa família. Mas nós vivemos no mundo de uma geração de homens enfraquecido na sua liderança, no seu papel, e muito até na sua masculinidade, por causa de uma ideologia que tem surgido nesses últimos dias. Todos conhecem, todos sabem do que falo. Eles vêm com a mídia, eles vêm com as séries do Netflix, eles vêm com suas novelas, para tentar mostrar uma figura de uma família completamente moderna e que dá certo. A família só dá certo se ela for fundamentada dentro do projeto de Deus. Aleluia. E nós não podemos deixar que esses produtores de séries, de novelas, aqueles produtores da mídia secular, eles venham dizer o que é a família. A palavra de Deus já disse o que é a família. É projeto de Deus. Deus está nesse negócio. Casamento tem que ser, como diz a palavra de Deus, entre um homem e uma mulher. E a família foi feita para gerar e para ter filhos. Crescer e multiplicar, diz a palavra de Deus. Lógico, com sabedoria e entendimento. Mas hoje a gente vê a família, um casal. Eles se casam, passa ano, não quer ter filhos. E quando vai ter filhos, já estão com certa idade, já vai ser pai, avô, mãe, avó. Não quer mais ter filhos. E quando tem um ou dois, os filhos crescem numa casa pequena, sem espaço. Criança não tem espaço para brincar. Cada vez mais os apartamentos foram encolhendo e as famílias já não têm mais espaço. A mãe sai de manhã, chega à noite, e o pai. Os meninos são criados ou com alguém, ou são criados em creches. Ou em creches, escolas. E quem está educando essa geração? A família no Antigo Testamento, o casamento era feito por um contrato no período do noivado. Eles noivavam sem nem conhecer. Não conhecia a noiva, muitas vezes eram os pais que arranjavam. E eles saíam, o rapaz assinava um contrato. A família preparava a moça para ser dona de casa, mãe, esposa. A mãe e a sogra se juntavam aquelas duas famílias e começavam a treinar aquela menina ainda para ter uma família estruturada. O rapaz saía para trabalhar e construir uma casa. Não dizia quando ia voltar. Ele saía, ia trabalhar e dizia para ela que quando tivesse tudo pronto, que a casa estivesse pronta, ele vinha buscar ela para casar e para ir morar com ele. Isso aí nos lembra muito quando Jesus mostra que foi preparar lugar e veio buscar a sua noiva. Aleluia. E a moça assumia o compromisso do noivado e prometia ficar pura. Ela era vigiada pela família, ela não podia se corromper, não podia ficar falando com os homens, ter amizades, porque a família estava ali, observando para que quando ela casasse virgem, pura e imaculada. E o noivo podia chegar com a sua comitiva a qualquer momento. Ela tinha que estar com o enxoval pronto, ela tinha que estar com tudo preparado, porque quando o noivo chegasse,
ela simplesmente saía ao encontro do noivo e o casamento era celebrado. Aleluia. Nós somos a noiva que estamos esperando esse noivo amado. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, quando a gente vê na nossa cultura os casamentos, que primeiro vão morar junto, depois vem falar em casar. E por que não dizer até no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, que falta temor, e as pessoas já adotam essa prática do mundo. Vai casar, já dormem juntos, já faz tudo que o noivo, que o casal faz, depois vem para a igreja para pedir a bênção para casar. Vocês não já casaram? Não já fizeram tudo sozinho? Aí depois vem, agora vou pensar em casar. Mas não era assim, não foi assim que Deus projetou. Mas deixa-me chegar no cerne da questão. Construir, edificar a casa, é necessário que haja alguns elementos. E podemos até, porque o tempo já passou, e para a gente vai já concluir, a gente precisa entender. Eu falei desses inimigos da família, que está lá fora, os ataques que vêm através das ideologias, de teorias, filosofias. E por que não dizer que isso também permeia no nosso meio? Mas a palavra de Deus, a gente dá ouvido a tanta coisa, a tantas pessoas nas redes sociais, estamos saturados de informações. Nós já ouvimos tanta informação que muitas vezes a gente já fica escutando e parece que já não entra mais de tanta coisa que a gente já vai absorvendo. É tanto conhecimento. Mas ninguém procura conhecer tanto a Deus como deveria. Oséias disse: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Para construir a família, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa conhecer as suas limitações e conhecer a si mesmo. Como é que eu vou conhecer a mim mesma? Saber como eu sou, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, que tipo de pessoa eu sou. Sou uma pessoa fácil de conviver? Como é que a minha família me vê? Em que eu preciso melhorar? Nós precisamos avaliar como nós estamos andando dentro da nossa casa, porque a primeira igreja é a família. Aqui está a igreja, mas por quê? Porque aqui tem muitas famílias reunidas, então forma a igreja. E nós vemos que esses inimigos externos, ele afeta a família. Mas quando ela está enraizada na palavra, arraigada na palavra de Deus, ela supera. Mas o pior inimigo é o que está dentro de casa. Esse inimigo que está dentro da sua casa. Quais são os inimigos internos da família? Eu vou numerar alguns, mas eu quero hoje destacar apenas só desses que eu vou enumerar. Tem tantos. E um deles que a gente vê, a má administração financeira. A família endividada, o endividamento. Você lembra da história da viúva? Lá de 2 Reis, no capítulo 4. Quando o marido morreu, a mulher teve que ia vender os filhos, ia dar os filhos em troca de dívida. O homem se foi, o homem de Deus, mas não teve sabedoria para administrar as finanças da casa, deixou a viúva toda endividada. E Deus não quer o seu povo nessa situação, vivendo nessa penúria. Ele quer libertar o seu povo desse cativeiro das dívidas. Porque muitas vezes a gente quer ter um padrão de vida que a gente vê nas redes sociais. A gente quer ostentar uma vida que não pode, que o dinheiro não dá. E a gente vai para o cartão de crédito e começa ali a comprar, a pagar. E aquilo vai crescendo. E se houver um problema no trabalho, no salário, aí você afunda na dívida. O Senhor hoje quer libertar você desse poço de dívidas. Quer que você e sua família saia dessa, mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa entender que precisa administrar com prudência aquilo que Deus te dá, o teu salário. Não querer gastar mais do que ganha. Eu conheço um casal, recém-casados, que a conta de luz, quando chegou, eu não me lembro bem o valor. Mas eu só sei que ela passava o dia inteiro com o ar-condicionado ligado da casa. Dia todo, dizendo que estava calor, a casa era quente.
e o ar-condicionado o tempo todo ligado, e o coitado do marido teve que correr para trabalhar para pagar a conta de energia, porque essa mulher não foi sábia. Gastar demais, desperdício de água, desperdício de tantas coisas que não convém, como diz lá Isaías, porque gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Aleluia. Má administração financeira, egoísmo, individualismo, falta de perdão e mágoa, são os inimigos que estão corroendo a tua família. Quem sabe você não vê. Falsas expectativas. Você casou, você descobriu que aquela pessoa não é como você esperava. Guarda ressentimento e dali por diante as suas palavras só saem com críticas, cobranças, saem com mau humor. Eu conheço um casal que esse homem, ele traiu a esposa, algumas vezes teve filho fora do casamento, e essa mulher também, ela não gostava de andar com o marido, ela gostava era do lar, gostava de ficar em casa, ela fazia tudo, mandava ele, sai com as meninas, eu não gosto de andar. E ele era um homem muito, um homem que tem um espírito jovem, gosta de andar de moto, e a mulher não. E ela é uma dona de casa, uma pessoa que gosta de fazer as coisas do lar. Não era a pessoa que ele queria, do jeito que ele queria. Ele foi buscar fora um padrão, um modelo, alguém para compensar, mas continuou casado. Ela, por sua vez, pela traição, começou a se sentir ressentida e não perdoou. Diz que perdoa, mas a frieza congelou o coração daquela mulher. Aquele homem, quando fala na mulher, ele diz, a mulher lá em casa, se ela fosse outra. E eu conversei com ele, porque ele é meu irmão e ela é minha cunhada. E eu cheguei para conversar com ele, eu disse, você precisa aceitar a pessoa que ela é, do jeito que ela é, porque você não muda e ninguém muda ninguém. Em troca disso, cria-se uma expectativa do que o outro poderia ser, e você não aceita a esposa que tem, você não aceita o marido como ele é. E aí você começa a críticas, a cobranças, a jogar indiretas. Essas cobranças, essa falta de perdão, é de não querer aceitar o outro. Você casa jovem e pensa que o casamento vai ser toda vez tapete vermelho. Você é a rainha do lar, que vai ser servida, seu marido vai estar ali sempre que você, para lhe beijar, para lhe dar aquilo que você quer. E quando casa, o homem está voltado só para o trabalho. Chega em casa à noite, mal conversa, está cansado, e você olha assim e diz, poxa, como mudou as coisas. Casamento é assim mesmo, é rotina. Isso é a realidade. Mas isso causa nas pessoas uma insatisfação e traz mágoas, ressentimentos. E aí cada um vai se isolando. Colossenses 13:13, ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. É perdoar, é entender que o outro é diferente. Você não muda. Você precisa orar por ele, pedir graça a Deus. E sabe quem tem que mudar? Você. É você que precisa mudar para suportar o outro, pedir graça a Deus para suportar aquela pessoa. Seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão. A mudança tem que começar dentro de nós. Não existe família perfeita. E uma das coisas que também tem atrapalhado a família, dentro dessa questão de administrar, construir, nós nos lembramos da Torre de Babel, lá em Gênesis, no capítulo 11, quando a descendência de Noé, como aquela geração começou a construir a torre, e eles falavam a mesma língua, eles estavam ali unidos num só propósito. Deus queria, o projeto de Deus era que eles se espalhassem, mas eles se uniram em prol ao torno daquela torre, em torno da torre, construir a torre, ficar juntos e criar um nome célebre. Todo mundo dizer, quem criou a torre foi a família de fulano.
E Deus disse, meu projeto não é esse. Eu quero que vocês se espalhem, tenham filhos, enchem a terra. Lá em Gênesis, no capítulo 9. Mas eles se uniram contra o projeto de Deus. Falavam a mesma língua tentando construir. E quando Deus olha, que vê aquela geração e diz, o povo é um só. E fala a mesma língua. E não haverá limites para o que eles quiserem fazer. Porque Deus sabe que onde se fala a mesma língua, onde se tem união, todo projeto, ele pode dar certo, pode ir adiante. Como aquele projeto não era o projeto de Deus, o Senhor disse, vamos cessar, vamos confundir as línguas, que nem eu entendo o que o outro está falando. E você sabe que quando a família, ela está, cada um fala a sua própria língua, cada um no seu quadrado, cada um no seu celular, agora no seu quadradinho. A família chega, não há comunicação. Que uma das coisas, o inimigo interno da família, é a falta de comunicação. Diga comigo, falta de comunicação. Será que tem alguém aqui que não precisa melhorar sua comunicação na família? Como nós temos nos comportado na nossa família? Como está a comunicação na família? Essa comunicação, ela quando não tem comunicação, causa distanciamento, conflitos não resolvidos, insegurança, isolamento, falta de intimidade e o uso excessivo de telas. Os pais, a família não se junta à mesa na hora do jantar. Não há refeição em família. Quando há, cada um pega o celular. Você vai no restaurante, observe como as famílias se comportam nos restaurantes. Cada um com o celular. Os filhos não falam com os pais, as meninas, os meninos, os pais não falam com os filhos. E por aí começa o distanciamento. Conflitos não resolvidos. Houve um problema, a esposa não gostou, o marido saiu chateado, mas não conversaram sobre o assunto. E vai criando pendências, vai criando ressentimentos, vai criando mágoas, e essa família vai se afastando. E como deve ser essa comunicação? Uma comunicação empática. Uma comunicação onde eu possa ver se o outro está chateado, o outro fechou a cara, eu tenho que ir até ele. Se meu esposo está em silêncio, eu perguntar, o que houve? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Se ele não quiser conversa, ele vai dizer, não, tudo bem. Ele não quer comunicação. A coisa vai continuar, sim ou não? Se a gente não aprender a se comunicar dentro de casa com a nossa família, vai gerar, esse inimigo vai começar a destruir, a separar a família. Criar pessoas frias, pessoas distantes. E além da falta de comunicação, a afetividade que tem cada vez mais. A afetividade, eu comparo tudo isso como tijolo numa construção. E a comunicação é como cimento. É como argamassa que você vai unindo os tijolos. Vai unindo as famílias. É a comunicação quem conecta. É a comunicação quem gera intimidade na família. Uma família que não se comunica é uma família que não tem intimidade. São pessoas estranhas, frias. Mas hoje Deus da comunicação, Deus quer comunicar-se conosco. Ele veio conversar com Adão, ele conversava com Adão, ele usa os profetas para comunicar com o seu povo. Deus, o nosso Deus, é um Deus que se comunica. E ele quer que você se comunique mais na tua casa com a tua família, mas não é contar o que aconteceu lá no trabalho só. É dizer, é conversar e ver o outro como o outro está. Como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que foi o trânsito? Como é que você passou? Como é que você chegou? Você está bem? Essa é a comunicação verdadeira que gera intimidade. Então, se você não conversa, você se distancia dos membros da sua família, se torna estranhos. Problemas são ignorados. Filho pode se sentir inseguros e buscar refúgio em outros lugares. Se o pai não para ouvir os filhos, o traficante da esquina, o homossexual que está lá,
vai dar atenção para ele. Se a filha não tem a mãe para conversar, ela vai procurar as amiguinhas lá no colégio, onde ela estuda, e vai encontrar pessoas para conversar. A mulher vai procurar outras pessoas para falar. Mas nós temos um recurso para a gente se comunicar, para resolver os problemas da família. A oração, o jejum, a palavra. A família precisa jejuar. A família precisa buscar a Deus. Porque nós somos uma geração voltada para os apetites carnais, como dizia a filosofia platonista, que o homem, ele tem na parte baixa o estômago e a parte, as suas genitálias, que é a parte que domina o homem que é dominado pelo prazer sexual e pelo estômago. Essa pessoa, ela é uma pessoa hedonista. Por quê? Porque o desejo da carne já vem em você, você não controla. O apetite para comer, nós já nascemos com ele. Mas é a temperança, o domínio próprio, que faz a gente pôr freio a essas coisas, através do fruto do Espírito e de uma mente bem instruída. Pessoas que são geradas, como dizia, pela parte afetiva, são os impulsos, as emoções, a base de emoções. São pessoas que muitas vezes são explosivas, guiadas pela emoção apenas. Mas nós devemos não ser guiados pelos instintos mais baixos, nem pela parte afetiva, sentimental apenas, mas pela razão e pelo conhecimento da palavra de Deus, dominada pelo Espírito Santo no nosso espírito. É a cabeça quem domina o corpo. Pessoas voltadas para sentimento demais. Pessoas voltadas para os seus instintos. Só come, só quer saber trabalhar para comer e dormir. Não é isso que Deus quer. Deus quer a família vivendo para Ele, servindo a Ele. Não apenas pelas coisas perecíveis, mas pelas coisas espirituais. Eu termino aqui a minha fala dizendo: se nós queremos ser famílias melhores, família na direção de Deus, se nós queremos evitar estar nas clínicas de terapias, se nós queremos estar procurando psiquiatras para tratar a ansiedade, a receita de Deus, da palavra, do próprio Deus, não de filósofos, não de teorias da psicologia, da psicanálise ou de outra ciência, denominada ciência, mas é a palavra de Deus. Como é que eu domino meus instintos? No jejum. Quando eu jejuo, quando eu busco a Deus, quando eu leio a palavra, como o Salmo 1 diz, de dia e de noite. Então a família que está arraigada em Cristo, a sua casa é edificada na rocha. Aí acontece: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E o Salmo 128 que diz, dá o retrato do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Tem solução para a tua casa. Examina-te a ti mesmo, como você tem andado. Você precisa melhorar, se comunicar melhor com a tua família, administrar melhor o dinheiro, não gastar o dinheiro sem comunicar com a esposa. Tudo que vocês fizerem, que haja acordo, que conversem. Ganhou, o dinheiro é da família, o dinheiro não é de A nem de B, o dinheiro é da família. E aí o pastor vai ter menos problemas para resolver, porque a família vai estar aqui orando, buscando a direção de Deus. Aleluia. Deus abençoe as famílias. E você que entrou aqui dizendo: meu Deus, o que é que eu vou fazer com aquele homem? Eu já não aguento mais. Eu quero dizer para você: tem solução. Vai buscar a Deus, vai jejuar, vai buscar ao Senhor, que Deus é quem transforma, é Deus é que faz. Se você está pensando em acabar com o seu casamento, eu digo para você: você não pode rasgar o projeto de Deus. Deus é o Deus que restaura casamento, restaura a família. Deus é o Deus do passado, que está interessado na tua família. Tem solução. Deus abençoa a tua casa, Deus abençoa a tua família, as tuas finanças. O Senhor abençoe a tua vida emocional, espiritual e financeira. Amém? Deus abençoe a todos.
Eu pensei nisso, mas para da hora eu digo... Eu queria dizer para você que chegou aqui, fica de pé, por favor, para a gente orar pela tua família. Não diga que não precisa. Todo do pequeno ao maior precisa de uma revisão em casa. Nós agora precisamos ser humildes para deixar Deus trabalhar. Fecha teus olhos e vamos orar ao Senhor para a gente ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, uma avó, uma tia, um primo, um parente melhor. Fecha teus olhos e vamos agradecer a Deus pela família e dizer: Senhor, eis-me aqui, quero ser melhor para a minha família. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nessa noite foi ministrada. É o Senhor o principal interessado nesse projeto. Pai, aqui estão famílias. Pai, abençoe cada líder dessa família. Seja mãe solo, seja pai, mães, cada um, seja avô, avó. Pai, abençoe, entre agora em cada lar. Pai, o Senhor contempla agora. O Senhor sabe onde estão os conflitos. Pai, se houve traição, se é adultério, o Senhor liberta. Meu Deus, se é prostituição, seja repreendido esse espírito de prostituição dentro desta casa. Pai querido, venha restaurar esse casamento. Venha abençoar este homem, esta mulher. Ó Deus, os teus servos que aqui estão, para que a tua glória se manifeste. Que vidas sejam transformadas. Senhor, a partir de hoje seja uma nova história, porque eles já vão sair daqui conhecendo o que é que o Senhor quer deles, Pai. Mais uma vez, opera, Senhor, opera nessas famílias, para a glória do teu nome, que haja salvação, que haja libertação, Senhor. Pai querido, eles agora estão se comprometendo. Ouve a oração deste homem, desta mulher. Estão fazendo uma aliança contigo, de ser uma pessoa melhor, de ser um homem melhor. Olha, Senhor, que a mulher seja mais branda, mais mansa nas palavras, que esse homem seja mais comunicativo. Senhor, entra agora, Senhor, em cada um. Senhor, nessas crianças na fase da adolescência, Pai querido, que eles possam obedecer os pais, honrar seus pais, e os pais entendam a responsabilidade de criar esses filhos e educá-los, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça envolva cada família aqui presente. Que o Espírito Santo, Senhor, venha convencer. Que o Espírito Santo venha abençoar, para a glória do nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Eu creio que o Senhor vai fazer coisa grande na sua casa. Amém.